Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 8 de novembro de 2025. Putin e Kremlin se preparam para convulsão social na Rússia. Eu quero convidá-los a inscreverem-se no canal, aqui vocês veem a verdade. Quero também convidar a todos que gostarem do vídeo, deem um like e também a todos que compartilhem com suas redes sociais, recomendem o vídeo e os demais vídeos do canal, para que ele tenha maior abrangência e mais pessoas possam se beneficiar ouvindo a verdade. E façam seus comentários que estão muito bem-vindos. Me ajudem a chegar aos 30 mil inscritos no canal. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, pessoal, esse é um texto que choca, né? Mas o Putin, de fato, parece que está se preparando. Eu fiz isso baseado num artigo, né, que uma outra análise que não é minha, ele inclusive disse que o autor que a Rússia está à beira de uma guerra civil. Talvez esteja, que isso vem de uma convulsão social, ela cria um clima para uma guerra civil. Eu não quis fazer isso, eu achei muito forte. Mas o que aconteceu é o seguinte, um alto oficial do Kremlin, né? Funcionário também, é claro, é funcionário da Rússia, né? Ele reconheceu abertamente que a Rússia pode mergulhar no caos. Aí ele publicou um artigo. Nesse artigo, ele relata uma série de coisas que eu acredito que esse alto funcionário, ele falou com o Putin. E ele publicou orientado pelo Putin. O nome desse oficial do Kremlin é Alexander Kharichev. Ele é chefe, o nome completo dele vai estar no resumo. Ele é chefe da diretoria presidencial russa para monitoramento e análise de processos sociais. E ele trabalha no Kremlin, ele é chefe dessa diretoria, então, ou seja, é um diretor. É um cara que fala diretamente com o ditador. Ele não publicaria um artigo assim, que eu achei que é tão chocante, sem o consentimento do ditador. E na minha opinião, vocês vão ver que eu estou dando uma conclusão já no início, eles fizeram isso justamente para uma preparação para medidas talvez mais violentas, de repressão e também da luta entre as facções na Rússia que agora estão contra ou a favor da guerra, porque muita gente perdeu dinheiro, sente-se roubado porque apoiou o Putin e essa guerra não termina nunca. O Putin quer levar essa guerra de uma maneira indefinida, né? Então, ele escreveu esse artigo, o artigo chama o seguinte: quem somos nós? Vocês já vão ver onde publicou, né? Para a revista, é uma revista russa, chamada Gosudarstvo, né? Ela é publicado pela editora Ranepa, em conjunto com o projeto DNA da Rússia, ou seja, tudo a ver com o governo. Eles ali são, essa publicação, ela é partidária do que o Kremlin manda fazer. Então, essa publicação foi repercutida inclusivamente em jornais, um jornal chamado Agentstvo e Vedomosti, pode ser que seja em outros também. E segundo esse Alexander Kharichev, a Rússia enfrenta 5 desafios principais. Ameaça de guerra civil, você vê como isso é coisa grave que ele falou. Então isso ele não falaria, ele é um cara que trabalha no Kremlin, não queria perder o emprego agora, né? E a perda de soberania. Então ele enfrenta, enfrenta também o despovoamento, o colapso do sistema político e a desumanização da sociedade. Isso está escrito se vocês forem atrás do artigo, está escrito no artigo dele. Talvez o mais importante do artigo do Kharichev, né, na minha opinião, não é a retórica sobre patriotismo, que ele fala nisso também, mas o reconhecimento de que o medo da revolta popular dentro do Kremlin se tornou uma realidade. E isso pode levar o ditador a endurecer o regime, né? Endurecer, inclusive, a quem ele acha que são os concorrentes do seu grupo. Notem que Lavrov foi demitido ontem. E ninguém disse por quê, ninguém publicou nada, mas ele foi demitido. E tem alguns motivos que o pessoal acha por causa disso e aquilo que eu falei no primeiro vídeo, já no começo do vídeo das 6 horas, né? Então, essa é a questão. E ao falar sobre a crise demográfica, o Kharichev culpou quem? Vocês vejam só como eles são maniqueístas, eles são mentirosos. Então, ele falou que a Rússia está enfrentando uma crise demográfica. E ele culpou o Ocidente por isso. E quem mais ele culpou? A propaganda LGBT.
chamando-os de um vírus que infecta o pensamento. Ele acreditava que a salvação da Rússia residia na moda de ter muitos filhos e em filmes com pelo menos 3 filhos por família. Essa explicação, em essência, desse alto funcionário do Kremlin revela a confusão das autoridades russas lideradas pelo seu ditador. Em vez de abordar problemas reais, os funcionários buscam inimigos míticos, né? Globalistas. A admissão de Khrushchev, né? De que foi a guerra contra a Ucrânia, em sua visão, ele não diz que isso, a guerra contra a Ucrânia foi errada, que ele devia dizer, e que isso está dando impactos na questão demográfica do país. Ele dá uma outra visão, ele torce. Então ele combinou isso com o Putin, porque ele diz o seguinte: foi a guerra contra a Ucrânia, na visão dele, né, que ajudou a Rússia a preservar a sua soberania, né? Chamou particular atenção esse aspecto. Ele afirmou que antes da invasão, a elite russa vivia entre Côte d'Azur e Montenegro, perdendo o contato com o país. Então eles já estão atacando os oligarcas que estão cobrando do Putin: cadê o meu dinheiro? O Putin tirou o dinheiro deles. Os negócios que eles tinham no exterior, que eram importantes para a Rússia, sumiram. As empresas deles foram congeladas no exterior, né? Então, na realidade, a guerra pelo poder na Rússia, para a manutenção do sistema, já começou. Isso aqui é um sinalizador muito claro. Para a Rússia, a SVO, que é a operação especial na Ucrânia, acabou sendo uma purificação, escreveu Khrushchev. Essa declaração parece uma tentativa de justificar uma guerra catastrófica que já ceifou a vida de centenas de milhares de russos e ucranianos, paralisou a economia e isolou completamente a Rússia. A Rússia está isolada. Khrushchev propôs punir a sociedade com uma nova... Unir. Khrushchev propôs unir a sociedade russa com uma nova ideologia. Não abandonamos os nossos, disse ele. Essa ideologia deveria se tornar a base do Estado e combater os conflitos internos. Ele também anunciou uma lei sobre educação patriótica, que obrigaria todas as instituições a promover atitudes condizentes com os desejos do Kremlin. Já antes desse artigo, o The Wall Street Journal tinha afirmado, que a economia russa está em colapso. Eu, inclusive, falei isso aqui para vocês. E que o círculo íntimo do ditador está discutindo a sua saída. Porque também já conversamos isso aqui. E eu citei, inclusive, esse artigo, se não me engano, o Wall Street Journal. Segundo Wolfgang Ischinger, que eu citei, eu estou citando novamente, não é redundante, mas para reforçar o argumento. Ele é ex-presidente da Conferência de Segurança de Munique. Encerrar a guerra, diz ele, sem atingir seus objetivos, é pessoalmente perigoso para Putin, sem dúvida. E acho que o Putin está sentindo que, pela economia dele, na minha avaliação, ele vai ter que encerrar essa guerra, não dá para demorar muito mais. Não tem dinheiro, a economia já era. E ele, para isso, está se fortalecendo com o sistema de segurança que ele ainda confia. Essa é a realidade. E ele terá que levar em consideração também que é o grande perigo, e ele precisa ter uma máquina de repressão mais forte. O que ele tem que levar em consideração? O que as mães dos soldados mortos em combate, desses 1 milhão, quase 1.200.000 vão dizer? Voltaram sem nada da guerra. O que as esposas vão dizer? O que os filhos vão dizer? Isso é importantíssimo, né? Então, e o povo em geral vai dizer: a economia, por que a economia chegou nesse ponto? Como é que o ditador levou a isso? Então, esse medo chegou, eles estão fazendo um círculo de proteção em torno do Putin, em torno do Kremlin, e pessoas que eles acham que podem usar como bode expiatório, mesmo do Kremlin, eles vão defenestrá-las do Kremlin e vão tentar se proteger. Inclusive, eu acredito que pode haver uma guerra civil ali por causa disso, porque existem muitas alas militares infelizes, insatisfeitas com os rumos dos acontecimentos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, dá um like, tenho certeza que você gostou. Aqui vocês viram a verdade, compartilhem, recomendem o vídeo, vamos com isso, mais pessoas
terem acesso e mais inscritos também virão para o canal por causa disso. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.